Um dos meus livros favoritos da vida, com toda certeza, é O Retrato de Dorian Gray, ou mais precisamente o seu prefácio. E tem outro livro que eu guardo com muito carinho na minha memória, que é o Looney, que eu lembro que eu fiquei com uma memória afetiva muito grande pelo fato de que ele conseguiu me chocar em um lugar onde diversas vezes outros livros de terror tentaram e não conseguiram chegar até lá. E se eu disser para vocês que o livro que eu vou trazer a crítica hoje conseguiu juntar essas duas coisas, eu vou dizer para vocês que eu achava que era impossível, mas não é, e ainda mais com uma capinha fofa. Com toda certeza eu desdenhei um pouquinho, mas eu vou dizer que eu me arrependi muito. Então, antes de eu falar um pouco sobre essa obra, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que você gosta bastante e que você quer dar uma boa indicação literária. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro Bunny, da Mona Awad. Livro este que eu ganhei de parceria com a Globo Livros e que eu confesso que eu não teria comprado se não fosse a parceria e eu estaria perdendo uma história gigantesca. Primeiro eu vou falar para vocês o porquê eu não o teria comprado. Aqui de imediato, quando você olha para essa capinha toda rosa, bonitinha, com um coelho, eu pelo menos imaginei que fosse uma história mais voltada para o romance ou pelo menos uma história voltada para uma fantasia juvenil. Porém, eu estava completamente enganado. Aqui a gente tem uma história muito densa, muito criativa e com toda certeza até abriu pelo menos a melhor história que eu li esse ano e quiçá em muitos anos. Aqui a gente conhece a Samantha, que é uma universitária em um dos maiores cursos de escrita criativa. E ela está sendo uma espécie de pioneira na primeira sala só de garotas. Então ela está ali muito empolgada, só que a gente já pega uma Samantha meio que a contramão. Afinal, ela está meio enfastiada daquele universo, que é um universo muito rico, de pessoas que têm uma condição financeira muito alta, e ela se sente meio que jogada às traças ali naquele lugar, porque ela veio de uma família mais pobre, ela não tem tantas condições, e isso acaba afetando até mesmo a sua própria escrita. Isso a gente acompanha pelas suas confissões com a sua amiga Ava, que não estuda naquele lugar, mas acaba sendo a sua confidente e acaba sendo também a sua espécie de alma gêmea, afinal as duas compartilham de muitas ideias, inclusive meio que de tirar sarro daquele ambiente todo. E tirar sarro inclusive de outras garotas que fazem parte do mesmo curso, fazem parte de um curso específico dentro desse curso de escrita criativa, que é o seminário literário. Essas garotas são as Bunnies, garotas hiperfeminilizadas que lembram muito as meninas malvadas, que andam sempre juntas, muito bem penteadas, com roupas extremamente rosas, falando coisas muito fofinhas, sempre elogiando umas às outras, e naquele estilo bem caricato. E é pelo viés da Samantha que a gente conhece essas personagens, as Bunnies, que inclusive elas se auto-intitulam Bunnies, elas chamam umas às outras assim, e que a Samantha dá alguns pequenos apelidos, Condessa, Cupcake e alguns outros. Essas personagens, elas têm uma espécie de ar que é ao mesmo tempo algo que incomoda a Samantha e ao mesmo tempo a deixa um pouco vislumbrada, afinal é um universo que ela gostaria de compartilhar, que é o universo da riqueza. E eis que, para sua surpresa, ela chega em sua casa em uma determinada noite e há uma carta convidando ela para participar de uma espécie de noite dos pijamas das Bunnies. Ela se surpreende muito pelo fato de que ela não tinha nenhum contato com essas garotas e o mínimo do contato que elas tinham era inamistoso. Então ela vai meio que nessa festa a contragosto, mas ao mesmo tempo curiosa. É aí que entra o suspense barra terror dessa história, porque quando ela entra dentro desse clubinho, ela fica cada vez mais fascinada por essas garotas e ela começa a ver um outro mundo que não é tão bonito quanto ela imaginava que fosse, mundo este muito sombrio, ligado à arte, à construção e à destruição. E aqui finaliza a minha sinopse. Eu vou dizer para vocês que eu li esse livrinho aqui em 4 dias, porque eu fiquei muito interessado por essa história. De imediato eu já tinha esse pressuposto ou esse preconceito de que essa trama me levaria mesmo para um lado de meninas malvadas. Só que não é o caso. Essa narrativa ela é muito complexa, ela é muito cheia de nuances,
ela fala muito sobre a arte, e a gente já vê esse pequeno tom quando essa garota, que é a personagem principal, não está ambientada numa escola de ensino médio. Ela está numa universidade, então não vai ter essa coisa dos dramas adolescentes, esses dramas pueris relacionados à paixão. Aqui vai mais pro drama da criação literária de fato, como é difícil criar, como é difícil o bloqueio criativo e como é difícil viver numa sociedade com tanta desigualdade social e com tanta rivalidade feminina que ela acaba sentindo a todo momento. Mas para além disso, ainda há um suspense que com toda certeza é um suspense de cair o queixo. Chega na segunda parte do livro, lá pela página 120, 122, que a Samantha acaba entrando nesse universo das bunnies e acaba tendo o primeiro vislumbre do sobrenatural, daquilo que está acontecendo de fato. E é aí que a narrativa vai dividir diversos leitores, terão leitores que vão odiar, outros vão amar. Com toda certeza eu estou no grupo que vai panfletar essa obra, ela é perfeita para mim de fato, porque aqui a gente vai ter uma história que pode ser entendida por um viés muito lúdico, muito sobrenatural, e pode também ser entendida por um viés metafórico, aonde ele está falando sobre coisas de si própria, coisas de sua própria criação de modo geral. Eu adotei a visão mais fantasiosa, mesmo que eu tenha pegado umas nuances metafóricas, porque eu acho que de fato ela estava mesmo que criando algumas coisas ali, que tinha esse ambiente mais sobrenatural, e essa dúvida entre ser real ou não é muito angustiante. Eu vi diversas pessoas falando que há uma dificuldade nessa narrativa pelo fato de que a Bunny é claramente uma personagem com diversos transtornos, e um deles é a questão da ansiedade. Então ela tem uma ansiedade muito forte, e essa ansiedade se mostra quando ela tem um alto grau de previsibilidade. Então ela prevê as coisas que vão acontecer. Sabe quando você está numa situação, conversando com uma pessoa, e você já antecipa aquilo que ela vai falar, ou você antecipa o que as pessoas estão falando de você ao seu redor, e você meio que dá uma resposta, como se você ensaiasse os seus próximos passos. E isso vai acontecer diversas vezes com a personagem da Samantha, e tantas vezes que acabam para alguns leitores se tornando incômoda, e para mim, que tenho ansiedade, se tornou algo muito próximo da minha vivência. Então eu pensei, nossa, eu faço igual a ela, eu antecipo também diversas situações, tenho diálogos comigo mesmo, sou muito autorreflexivo, então talvez por eu ter me enxergado tanto nessa personagem, eu tenha acabado curtindo tanto essa experiência literária. Mas para além de me enxergar nela, eu lembrei muito do prefácio do Dorian Gray aqui, nessa visão crítica que ela traz da arte. Então eu até anotei algumas coisinhas, mas uma principal é sobre a dor de criar. Aqui ela vai falar muitas vezes sobre esboço, trazendo muito para um lado mais pesado, mais gore, tem cenas bem sangrentas inclusive, e esse esboço criativo mostra essa coisa pesada que é você criar uma arte, achar ela perfeita, seja ela música, seja ela escrita, seja ela filmográfica, e você ter que cortar algumas partes dessa arte, você ter que tosar ela, e de que forma isso acaba machucando você como artista. E aqui ela traz isso num ambiente que não é tão metafórico assim, é muito explícito, mas que pode ser entendido por esse viés também. E aí cai no outro risco da arte, que é o artista que mais destrói do que cria, porque de fato aqui a gente tem alguns momentos onde as tais bunnies acabam criando algumas coisas essas extremamente terríveis e muito malignas, e que elas acabam meio que destruindo elas logo em sequência, porque elas não estão perfeitas. Então esse senso muito crítico do artista muitas vezes acaba fazendo com que as obras acabem morrendo de fato e acabem nunca chegando ao grande público, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E outro ponto que eu achei bem válido é sobre a arrogância artística, que aqui tem até uma parte em um seminário que uma das moças das bunnies acaba trazendo um breve texto. Texto este que parecem palavras soltas e que ninguém entende, e que anteriormente todo mundo aplaudia, só que naquele momento há uma crítica bem efusiva, dizendo coisas como: por que você cria coisas que não são para serem entendidas ou são só para você entender? Isso é muito arrogante da sua parte. E para mim fez muito sentido, porque eu já vi diversos filmes que a gente chama de cabeçudo, que eles nascem apenas para serem entendidos por um grupo muito fechado de pessoas, que eles não estão abertos ao público, e muitas vezes até mesmo esse grupo fechado de pessoas, inclusive youtubers por aqui, acabam aplaudindo essa arte mais para entrar na onda com todo mundo. Olha, todo mundo está falando bem, aquela coisa
coisa do vídeo explicando o livro ou explicando o filme, porque ele é tão cabeçudo que ele pede que você dê uma explicação. E muitas vezes o youtuber ou o crítico não entendeu de fato, ou pelo menos tenta entender e acaba trazendo um conteúdo para vocês apenas para mostrar, olha, se você não entendeu esse filme, se você não consumiu essa arte, isso é sinal que você tem uma pobreza literária, você tem uma pobreza cinematográfica, você não conseguiu linkar esse filme com o cinema russo, alemão, francês, quando na verdade isso é só um monte de arrogância sendo jogada na tua cara para que tenha essa divisão clássica que já existe há muito tempo da arte, trazida só para um grupo seleto de pessoas e o restante são pessoas que apenas a olham à distância, como se você olhasse a arte como um reflexo solar que você vê apenas com óculos escuros, assim bem de longe, e aquelas pessoas que podem de fato aproveitar estão ali na praia tomando essa arte ali, se embebedando dela e tendo as suas mudanças físicas, mentais, corporais trazidas por ela. Eu adorei essa crítica aqui, achei muito plausível e muito legal. Quando eu falei sobre Dorian Gray, que eu sou apaixonado, eu falei sobre o prefácio. E eu acho que o prefácio trazido pelo Oscar Wilde faz todo sentido com essa obra. Inclusive, eu acho que a Mona poderia abrir esse livro com esse prefácio, ou pelo menos finalizar com ele. Eu vou ler esse prefácio para vocês. Caso vocês não queiram ouvi-lo, caso vocês já tenham ouvido ele, podem pular, que com toda certeza eu finalizo o vídeo rapidinho logo depois disso. Tem essa edição da coleção Folhas aqui, e nesse prefácio, inclusive, está muito bem traduzido. Ele fala sobre a arte de modo geral, e aqui ele fala que o artista é o criador de coisas belas e o objetivo da arte é se revelar enquanto esconde o artista. O crítico é aquele que pode traduzir de outro modo ou em novo material sua impressão de coisas belas. As mais elevadas e as mais baixas formas de crítica são uma expressão autobiográfica. Aqueles que encontram significados feios em coisas belas são corruptos e não possuem nenhum encanto. Isso é um defeito. Aqueles que encontram significados belos em coisas belas são os cultos. Para esses, há esperança. Os eleitos são aqueles para quem as coisas belas significam apenas beleza. Não existe um livro moral ou imoral. Os livros são bem escritos ou mal escritos. Isto é tudo. A aversão do século XIX é o realismo e a raiva de Caliban por se ver num espelho. A aversão do século XIX é o romantismo, é a raiva do Caliban por não se ver num espelho. A vida moral de um homem é tema do artista, mas a moralidade da arte consiste no uso perfeito de um meio imperfeito. Nenhum artista deseja provar nada. Até as coisas verdadeiras podem ser provadas. Nenhum artista tem simpatias éticas. Uma simpatia ética no artista é um imperdoável maneirismo de estilo. Nenhum artista é jamais mórbido. O artista pode tudo. O pensamento e a linguagem são para o artista instrumentos de uma arte. O vício e a virtude são para o artista matéria-prima para uma arte. Do ponto de vista da forma, o modelo de todas as artes é a arte do músico. Do ponto de vista da emoção, o modelo é o ofício dos atores. Toda arte é, ao mesmo tempo, superfície e símbolo. Os que mergulham abaixo da superfície o fazem por sua própria conta e risco. Os que leem os símbolos o fazem a seu próprio risco. É o espectador e não a vida que a arte de fato espelha. A diversidade de opiniões sobre uma obra de arte mostra que ela é nova, complexa e vital. Quando os críticos não se põem de acordo, o artista está de acordo consigo próprio. Podemos perdoar um homem por fazer alguma coisa útil, desde que ele não a admire. A única desculpa para se fazer algo inútil é admirá-la intensamente. Toda arte é bem inútil. Eu acho para mim um texto que eu queria deixar tatuado no meu braço, ou que eu gostaria de deixar pelo menos emoldurado. Porque aqui tem diversas partes que conversam com a Mona, conversam comigo, afinal eu já escrevi crítica, já escrevi contos, já escrevi crônicas, eu adoro escrever, com toda certeza seria um ofício que eu gostaria muito de ter, e também me fala muito sobre a minha própria vida, sobre essa visão que muitas vezes acaba se pondo como arrogante, principalmente para nós que somos como críticos por aqui. E assim como disse o Oscar, aqui vai ter diversas visões sobre essa obra, visões essas que vão se contrapor à minha, que serão muito diferentes ou serão muito similares. Eu peço que você leia mesmo, porque vale a pena, mas o que eu acho muito interessante desse texto inteiro que eu li para vocês é que os que leem os símbolos o fazem a seu próprio risco.
Então eu te convido a esse risco de ler os símbolos por dentro da obra da Mona Awad. Com toda certeza serão símbolos que vão trazer diversas interpretações. E como disse Oscar, a diversidade de uma obra de arte mostra o quanto ela é complexa e vital. Com toda certeza, este é um dos vídeos que eu mais gostei de fazer e com toda certeza esse é um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. Então eu tenho muito a agradecer a Globo Livros. É um livro que é terror, é drama, é nonsense, tem toda uma piração que você vai ficar tentando elucidar, tentando solucionar, e com toda certeza é um livro que vai te impactar de uma forma ou de outra. Então, se você, assim como eu, pensou em se enganar por essa capa achando que era um romance bobinho, não se engane, compre porque vale muito a pena e com toda certeza não é uma história infanto-juvenil.